Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Papo Milionário a gente trouxe uma presença ilustre de uma mulher que está impactando a vida de muita gente, principalmente na vida financeira. Ela domina o dinheiro e ela, com isso, está trazendo uma liberdade financeira melhor para as pessoas. Mas antes de eu falar dessa mulher extraordinária, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque você vai estar ajudando o canal e também vai ajudar outras pessoas a aprender sobre dinheiro, que é algo que é muito importante na vida das pessoas, não é isso? E ela, que saiu de uma vida de crise para uma vida de sucesso, tem uma empresa onde é sócia da Privilégio Contabilidades e também é mentora da Metamorfose. Com ela, apresento vocês Bruna Guimarães. Olá! Muito prazer, Prazer Bruna. foi todo meu de estar aqui com vocês. Ouvir assim falar dá até um friozinho no coração, né? É verdade. Ai, que delícia, muito bom. E Bruna, conta mais de você. Eita, falar de mim é a parte mais difícil, né? Falar de quem sou eu. Então, eu sou Bruna Guimarães, mãe do Heitor, da minha anjinha Ágata, sou esposa do Jonathan e sócia da Privilégio de Contabilidade, né? E mentora da mentoria Metamorfose, que é uma mentoria de finanças pessoais. Eu estou aí no mercado tem muitos anos, eu sou péssima em datas, mas desde os meus 18 anos eu trabalho com contabilidade. Então, de lá para cá, eu trabalho com a contabilidade, de lá para cá, eu não fiz outra coisa a não ser isso, né? No meio desse processo de contabilidade veio a parte financeira. Como você levou essa vida de escolher a contabilidade? É um propósito por trás? Tem uma história? Conta mais pra gente. Não tem história linda por trás. Na verdade, eu falo que a contabilidade... Eu não escolhi a contabilidade que me escolheu. Quando eu terminei meu ensino médio, eu não sabia o que fazer, eu não passei no vestibular, né, da Universidade Federal. Eu queria tentar direito ou jornalismo, porque eu achava que eu era da área de humanas, então eu não sabia que contabilidade é uma ciências humanas. E ali, eu fiquei 6 meses ainda, entre o término do ensino médio até decidir o que eu ia fazer. E uma amiga minha, na época, ela fazia contabilidade. E eu falei, Carla, me empresta seus cadernos. O que é contabilidade? Ela me emprestou um caderno dela. Eu não entendi nada. Mas eu falei, eu vou fazer esse negócio. E aí, comecei, me inscrevi, né, na faculdade particular de contabilidade. E comecei. Nisso que eu comecei, eu queria trabalhar, né? E aí, eu comecei na turma de junho, né? No segundo semestre. Quando eu tinha, lá para novembro, outubro, eu comecei a dispensar, assim, liberar meu currículo. Não tinha nada no meu currículo. Nada. Tinha um curso de Excel e Word básico e informática. Não tinha nada no meu currículo. Eu imprimi, não lembro quantos, mas eu saí do início de Campo Grande, que é o ponto que era, né, e continua sendo o ponto mais empresarial daqui do município, e saí distribuindo. Onde eu vi escrito assim, contabilidade, eu entregava o meu currículo. Até que me inscrevi nessas empresas de recrutamento e uma empresa me chamou, marcou uma entrevista e eu fui para a entrevista. Foi muito engraçado que a mulher olhou o meu currículo e falou assim, você não tem nada no seu currículo. Você quer aprender e eu quero alguém para ensinar. Você consegue começar tal dia? Dia 5 de novembro. Não me lembro o ano, porque eu sou péssima. Mas era o dia que eu ia completar 18 anos. No dia do meu aniversário, da minha maioridade, eu comecei o meu estágio. E ali eu fui dando o meu melhor, né? Fui me empenhando. Eu sou proativa, eu sou essa pessoa que vai, e independente de qualquer coisa, vamos tentar, enfim. E comecei ali a minha parte de contabilidade nesse estágio. E aí já se vão alguns anos, uns 19 anos mesmo, saí desse emprego, só trabalhei em duas empresas de contabilidade, saí do meu emprego, pedi demissão do meu estágio, ela, não, você não vai, qual é o problema? Falei, não, lá eu vou ter outras oportunidades. Não, eu vou assinar sua carteira. Minha primeira carteira assinada. Assinou minha carteira, eu fiquei nesse mesmo escritório por um tempo e ali estava faltando algo, sabe? Eu ficar presa num lugar só, não estava legal para mim. E na faculdade eu conheci a minha segunda, né, patroa na época. E ela falou, não, eu trabalho com consultoria, meu escritório é assim, assim, assado, enfim. Me joguei de novo, sem saber o que... Porque ela falou que ela ia me ensinar. Eu cheguei no escritório, ela já não estava. E eu fui me aprendendo, fui me virando, me jogando, eu falei, eu dou um jeito, né?
E por aí foi. Nesse segundo emprego, fiquei lá até uns 4, 5 anos. Só que eu saí de lá na época, eu estava tendo crises, né, de nervos, porque na época era crise de nervos, não era burnout, né? Crise de nervo, crises com 23 anos, o médico falou, ou você diminui, ou você vai infartar com 23 anos. De eu chegar em casa imobilizada, de eu não conseguir, por conta de excesso de trabalho, a minha rotina. Às vezes eu estava no Rio, às vezes eu estava em São Paulo, às vezes eu estava em Manhuaçu, pegava o carro. Na minha permissão, eu fui para Manhuaçu. Eu e minha irmã, eu chamei ela para ir comigo, ela foi. E eu falei, eu preciso de companhia. E eu fui indo. E já vão 19 anos aí na contabilidade. Nossa, e o legal disso tudo é gostar de números, né? Tem pessoas que falam bem assim, nossa, é tão chato. E você traz algo assim tão... Dá aquela sensação de gostar de números. Você faz isso? Na verdade, não é gostar, né? Eu penso assim, quando você não tem opção, você tem que dar o seu melhor ali. E eu não me via com opção de fazer nada. Eu me formei em contabilidade. E ao longo desse tempo, na verdade, eu fui transformando assim na minha cabeça, e foi inconsciente, que não era o número, era a pessoa. Era o ser humano ali por trás daquela empresa, era os funcionários ali, sabe? Quando você pega um relatório contábil, que você pega... É porque, às vezes, as pessoas olham a contabilidade só com números. A gente faz muito cálculo, né? Mas a gente lida mais com o ser humano, sabe? Porque quando eu abro uma empresa... Eu não estou abrindo um CNPJ só, eu estou abrindo, às vezes, o sonho daquela pessoa. Eu estou abrindo a única opção que ela tem. Eu estou abrindo o sustento da família, de sustento da família dessa pessoa, o sustento da família dos seus empregados. Então, quando você traz esse olhar, assim, não é só o número. É óbvio que o número conta. Eu quero muitos clientes, eu quero que meus clientes faturem bem. Mas não é só o número em si, é aquilo que você... Eu prefiro transformar dessa forma, eu prefiro imaginar dessa forma. Que não é o número, né? Eu gosto. Apesar de ser péssima em matemática. Ainda bem que tem calculadora. Meu marido é fera em matemática. Ele fala, você é contador, você não sabe fazer um cálculo de cabeça? Eu falei, pra que eu vou fazer um cálculo de cabeça sendo que eu tenho calculadora? Sendo que eu tenho um sistema? Não tem necessidade. Porque a contabilidade não é uma ciências exatas, não é números. A contabilidade é uma ciências humanas. Ela trabalha com vidas, ela trabalha com a gestão ali do seu negócio. Então, contabilidade não é só número, né? E o bom é que economiza um pouco de energia no cérebro. Por favor, né? Já tem tanta coisa pra pensar, ainda vou ter que pensar em calcular número na cabeça, gente. Qual foi aquele momento que você teve de dizer bem assim, eu vou empreender agora? Não teve também um lado bom nisso, não. Não teve aquele sonho. Na época da faculdade, é engraçado que eu sempre falo essa história. Na época da faculdade, né? Quando o professor pede pra você se apresentar e pergunta qual é o seu objetivo? Algumas pessoas levantavam, eu quero montar um escritório. Eu falei, gente, essa pessoa é louca. Montar um escritório de contabilidade? Não quero montar um escritório de contabilidade. Quero trabalhar o resto da minha vida em algum lugar, quero fazer consultoria. Nunca fui abrir um negócio. Só que eu achava lindo trabalhar em escritório. Meu pai era despachante de veículos na época, e ele tinha um quartinho lá em casa que ele usava como escritório dele, e ele digitando naquela máquina de datilografar, aquele barulhinho. E eu falava que eu ia ser secretário, eu ia trabalhar... Secretária, você acredita? Falei, não, eu quero trabalhar, eu quero ser secretária. Eu achava muito bonito aquela postura, enfim. E ali, ao longo desse meu trajeto, né, de trabalhar com consultoria, nesse segundo emprego, nesse excesso de trabalho, quando eu me vi assim, ou eu saio, ou eu vou morrer, digamos assim, né, por mais drástico que seja, e de fato eu estava caminhando por esse caminho, eu estava indo por esse caminho, de eu ter crises de ansiedade e de nervos na época, dentro do carro a caminho de ir para um cliente, pegando a terceira ponte para ir para um cliente. Então, de fato, eu estava correndo um risco, né, com tudo que eu estava vivendo. E aí uma colega, que inclusive estudou na mesma faculdade que eu, que trabalhava em uma das empresas que eu prestava serviço com a consultoria na época, ela me chamou. Ela, vamos montar um escritório, ela já tem alguns clientes e tudo mais. E eu falei, cara, eu não tenho opção. Ou eu já tinha pedido demissão 5 vezes dessa empresa. Tipo assim, muitas vezes. Acho que de 4 a 5. E ela não me dava, não, vai pra casa, vai descansar, não sei o quê. E me levando. E eu não saía. Quando a minha mãe falou assim, olha, ou você sai, ou olha o que você está vivendo. Eu tive uma crise tão forte, que nem aquele remédio mais, que eu nem lembro o nome, mais... Acho que é diazepam, nem lembro. Na minha veia, me sossegou. O médico falou, agora você vai dar uma acalmada, agora você vai, né? Eu estava paralisada,
na frente do meu carro, a minha prima foi me buscar, que eu só consegui ligar pra minha prima. E eu fui caminhando até o hospital, uns 100 metros mais ou menos, porque minha prima não sabia dirigir. Chegando lá, o médico falou, não. Aí minha prima contou, porque todo mundo da minha família sabia dessa história, de que eu tava vivendo. E ali ela me levou pro hospital, o médico falou, não, ela vai dar uma acalmada, tipo, sossega-leão, né? E eu não acalmei. Eu não dormi, eu não relaxei. Minha mãe me levou para casa e eu fiquei, não apaguei, ela me colocou no quarto dela. Eu tive uma sensação muito ruim. Eu fui dormir 2 horas da manhã naquele dia. Isso era, acho que 12:00, 1h da tarde, quando eu tive essa crise. E quando essa colega me chamou, eu falei, não, é oportunidade eu achei que eu ia relaxar. Falei, vou montar o meu negócio, eu não vou viver o caos mais. E ali a gente iniciou uma sociedade que não deu certo, por questões inúmeras, principalmente por questões pessoais, né, de lidar com as situações. Eu era uma menina, eu acho que eu acho... Meu Deus, eu sou péssima em números. Eu acho que eu tinha uns 23 anos. Eu era uma menina, montando uma empresa. Meu Deus, que loucura. Nossa, muito. Eu falei, gente, montar uma empresa, enfim. Mas eu não pensava, eu não raciocinava. Para você ter ideia, eu não olhava para isso como uma decisão que eu não posso voltar atrás. Eu olhava isso como um respiro. Eu preciso sobreviver. E essa é a opção. Quando eu me vejo sem opção, eu me agarro no que eu tenho e vou. Desde que não fere os meus princípios. Só que não deu certo. E nessa eu saí dessa sociedade, eu não tinha, por conta de excesso de trabalho, eu tinha abandonado a minha faculdade no último período. E eu não estava dando conta, abandonei a faculdade no último período e fiquei refém, porque na minha profissão você tem que ter CRC. Fiquei refém, fui para uma outra sociedade porque eu não tinha opção de novo, que também não deu certo. Só que nesse processo eu finalizei. Meu marido ficava, e era meu namorado na época. Você precisa terminar, você precisa terminar, você precisa terminar. E aí eu voltei. Voltei, concluí, peguei meu CRC. E ali, nessa segunda sociedade que não deu certo, foi final de 2019, eu recomecei, né? Então, eu não tive essa história de dizer meu sonho, a minha família, meu pai tinha um escritório de contabilidade. Eu fui por sobrevivência. E como você equilibra hoje a vida pessoal com a vida empresarial? Não tem equilíbrio, né? Às vezes dá uma misturada. Não tem equilíbrio. Não tem como você falar que existe um equilíbrio, porque você equilibra os pratos, né? Eu vi uma vez essa frase, né? Que a gente vive equilibrando os pratos. Às vezes o prato da família fica um pouco mais de lado. Às vezes o prato da empresa fica de lado. O prato da Bruna como pessoa, como ser humano, fica de lado. Hoje, no auge dos meus 36 anos, tem 1 ano mais ou menos que eu estou conseguindo deixar esses pratos mais juntos, sabe? Porque eu vivi algumas situações e eu falei, eu não posso. Mas, assim, às vezes acontece de você trabalhar um pouco mais, às vezes acontece de você sair mais cedo do escritório, às vezes acontece de você falar, não, opa, peraí, eu preciso de uns dias, eu preciso de respiro. Eu acho que a pessoa que empreende, eu não acredito que ela equilibra todos os pratos. Ela sobrevive e dá atenção naquilo que naquele momento requer atenção. Entende? Não tem um equilíbrio. Eu não equilibro. Eu faço aquilo que eu preciso fazer, sabe? Para cada situação da minha vida, eu faço aquilo que eu preciso fazer. Dando prioridade. Exatamente. O que é a minha prioridade no momento? Hoje é o meu filho. Hoje é a minha saúde mental, sabe? Hoje é o meu marido. Em primeiro lugar, vem a minha família. Então, aquilo que estiver ferindo o fluxo da minha família, daquilo que eu quero para o meu filho, daquilo que eu quero que ele enxergue, né? Quem é a mãe dele, quem é o pai dele. Hoje eu consigo, e digo para você que tem meses, tá? Meses que eu tô conseguindo falar, não, peraí, tá demais. Não, peraí. Qual é o seu principal? Qual é a sua maior motivação? É a sua família. Então, você não está dando atenção para aquilo. Óbvio que os meus sonhos têm a ver com a minha família, mas não deixando ali a desejar, principalmente com meu filho. O que você diria para uma mulher, um homem, as pessoas hoje que estão no fundo do poço, às vezes a empresa está andando mal, né? A pessoa não dá muita atenção para essa questão de lidar com dinheiro, de contas e tudo. O que você diria para essa pessoa? Eu já estive no fundo do poço. E quando eu estive no fundo do poço, eu descobri que o poço ainda tinha um subsolo. Eu ouvi essa frase de uma mulher que eu acompanho no Instagram, que o fundo do poço ainda tem um subsolo. E eu cheguei no subsolo.
Em 2 momentos da minha vida, e eu estive no fundo do poço, literalmente, e a única coisa que me fez sair de lá foi a minha família, sabe? Foi a minha família, porque eu pensava, eu preciso sobreviver, eu preciso respirar, eu preciso dar certo. Olha o tanto tempo que você se dedica, olha o tanto tempo que você estuda, que você se capacita, porque a todo momento eu tô ali tentando aprender algo novo dentro do meu ramo, fora do meu ramo, enfim. Eu digo que a tempestade passa, o furacão ele vai. Aos poucos você vai criando força para subir esse fundo do poço. Mas você precisa de estratégia, você precisa de enxergar os seus porquês, você precisa de enxergar por que você está ali, quais foram os caminhos certos ou errados que te levaram para aquela situação. É uma autoanálise mesmo, sabe, de toda a sua história, de toda a sua vida, de dizer o que você quer. Você quer abandonar essa empresa? Não é isso que você quer? Você não está dando conta? Mas e se você abandonar? O que pode acontecer? Está te faltando o quê? Está te faltando conhecimento? Está te faltando bons profissionais? Está te faltando direcionamento? Porque eu não tive. A minha história foi de sobrevivência. Eu saí de uma sociedade para outra para sobreviver. Eu nunca tive estratégia. Eu queria ter, eu queria aprender, eu queria... Mas hoje, com toda a tecnologia, com toda a liberdade de conhecimento que a gente tem, as pessoas conseguem isso de uma forma leve, né? Sabendo quem são seus mentores, sabendo quem são as suas vozes ali para você ouvir e pensar, olha, se fulano fez assim, por que eu não posso dar certo? E eu tinha isso na minha cabeça, mas se fulano deu certo, por que eu não posso dar certo? O que fulano fez que deu certo? E aí você se espelhar em pessoas reais, pessoas que realmente estão ali. Porque hoje, infelizmente, o marketing, a internet, acaba abafando pessoas de verdade, sabe? Mas eu penso assim, que com conhecimento liberta, sabe? Meu pai dizia que a única coisa que não tira de você é o que você estuda. Então, aprender, se dedicar, né? E se profissionalizar, principalmente na sua empresa. Bruna, se você não tivesse passado por essa dor toda, você acha que você conseguiria o que você conseguiu hoje? Você Eu acha que a dor é algo que ensina também? Muito, muito, muito. Eu perdi meu pai de uma forma muito trágica, né? Eu tinha 12 anos. Ali eu já comecei a enxergar um pouco a vida, sabe? A dor, ela ensina quando você quer aprender. Verdade. Quando você quer olhar para a dor e enxergar quem é aquela pessoa ali, por trás daquilo que você está vivendo. Quem é a Bruna? Por trás da perda do pai, por trás de todos esses altos e baixos. A dor transforma para quem quer ser transformado pela dor. Agora, Bruna, a gente passando para a parte empresarial, a gente gostaria de saber se tem alguma diferença entre CPF e CNPJ. É a Total! pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar, né? Total, total. Administrativamente, financeiramente, são pessoas totalmente distintas, né? Na contabilidade, a gente tem um princípio da entidade, que regulamenta, né, digamos assim, separar essas pessoas, né? Na parte financeira e administrativa, total. É óbvio que quem administra o CNPJ é o CPF, mas o CPF ele precisa estar capacitado, né? Ele precisa também reconhecer ali seus problemas para conseguir administrar bem um CNPJ. Total, não tem como. O cliente que mistura, a gente puxa a orelha, chama atenção e tenta mostrar ali a importância dessa separação. E tem algum segredo no escritório de contabilidade? Quem ainda não tem seu contador, tá aqui a Bruna Guimarães. Segredo não tem. O que tem é alguns surtos, né? A gente de vez em quando surta com mudança de legislação, tem a reforma tributária vindo aí. Alguns empresários ainda não têm essa ciência. A gente está ali trazendo, tanto eu quanto a minha sócia principalmente, que fala muito sobre a parte tributária. Ela está ali se dedicando para estudar, para aprender, nós estamos, e para passar para os nossos clientes toda essa mudança. Mas não existe segredo, existe muito trabalho, existe muita dedicação. Eu gostaria que os empresários enxergassem o escritório de contabilidade como pessoas ali também, que a gente está ali dando o nosso melhor, fazendo o possível e o impossível para conseguir transmitir todo o conhecimento e a importância, né, o cumprimento da legislação para que a empresa dê certo. Mas segredo não tem. Faz um negócio errado, Bruno. Mesmo indo tudo bem. Tá bem, mas não tá, né? Não tá. Então,
Alguns dizem, né? Os empresários têm a cabeça de achar que o maior problema da empresa é o imposto. E, na verdade, o maior problema das empresas que fecham no Brasil hoje é por falta de gestão financeira. Gestão financeira e gestão administrativa, principalmente. Porque são empresários, principalmente aqui no Brasil, e eu falo pelo meu polo de visão, pelo meu núcleo ali, e daquelas pessoas que eu conheço, dos meus clientes que passaram ao longo desses 19 anos da minha vida, da minha história de contabilidade, e é não separar as finanças, sabe? Quem é a Bruna CPF não pode ser a Bruna CNPJ. Então, o maior erro hoje de uma empresa é fazer essa má gestão financeira e administrativa. A gente vê muito, Bruna, a questão de empresários, empreendedores que lucram, mas não vê dinheiro. Qual o conselho que você dá para esses empresários? Olha, se eu pudesse dar um conselho, era: para tudo que você está fazendo. Respira. Enxerga a sua empresa primeiro com a parte financeira. Olha para os seus números, olha para a sua precificação, olha para os seus custos, para as suas despesas, olha o que você tem, olha o que você paga. Sabe? Porque o empresário que não enxerga o lucro, ele não sabe quais os custos, ele não sabe quais são as despesas, ele está precificando da forma errada, ele não tem um controle, ele não tem uma gestão. E eu digo para você que, ao longo dos 19 anos que eu tenho de contabilidade, de financeiro, esse é o maior problema. É jogar o problema para debaixo do tapete, sabe? Eu sei que eu estou errando aqui, mas eu preciso vender. Eu preciso prestar um serviço bom. Sem esquecer que uma má administração pode levar o seu melhor serviço, o seu melhor produto à ruína. E hoje vocês ajudam essas pessoas, Bruno? Então, hoje lá no escritório, né, por conta desse DNA que eu tenho, né, por questões financeiras, da gente entender essa importância, a gente presta o serviço, sim, de consultoria financeira e contábil, de BPO financeiro, e depois que veio minha menina dos olhos, né, que são as finanças pessoais, a gente colocou também essa questão de consultoria financeira pessoal. E essa questão de clareza financeira, na verdade, é o quê? É você enxergar os seus números, né? É você saber quanto que você paga de aluguel, é você saber o total dos seus custos por mês, é você saber toda essa parte que eu falei de precificação, de gestão, é você ter clareza antes de você decidir, sabe? Antes de eu pegar um novo cliente, eu consigo financeiramente custear alguma coisa? Eu vou precisar de contratar um novo funcionário? Eu vou precisar de... Enfim, é você enxergar a sua empresa, o número dela, é ter clareza de dizer: eu sei quanto que a minha empresa custa para mim. Sabendo quando a minha empresa custa para mim, eu sei precificar, eu sei cobrar, eu sei receber. Então, a clareza financeira mesmo, ela vem dentro desse olhar de você abrir. É como se você estivesse fazendo um raio-x do seu banco, né? Para você enxergar para onde está indo o seu dinheiro. E hoje eu vejo muitos empreendedores, às vezes, quer fugir do imposto, né? Fugir disso e aquilo, às vezes não abre uma empresa. Só que é o seguinte, a gente entende que você só vai crescer se você trabalhar correto, né? Você trabalhar, sim, pagando seus impostos, e com isso vai movimentando a economia, sim, sim. E aí vai. E, Bruna, eu gostaria de saber também quanto vale uma boa contabilidade. Não tem como te precificar dessa forma, né? Porque a gente, para precificar uma contabilidade, um serviço, a gente tem que olhar quem é a pessoa. E não a pessoa CPF, é a pessoa CNPJ. Quanto que ela fatura, quantos funcionários vão ter, qual tipo de serviço, é comércio, é serviço, é indústria, o sonho de qualquer contador é que os empresários enxerguem isso como valor, né? E não como um preço. Mas eu não tenho como te dizer quanto que vale. O vale, se eu fosse olhar para o nosso ser humano em si, eu valeria muito. A gente sabe que na prática não funciona assim, mas não tem como você precificar porque vai depender muito. Eu vejo muito que dentro dessa área, principalmente das empresas, empreendedores, empresários, tem uma crença, só que eu vejo que é uma crença limitante na parte financeira. Muito. É o quê? De impostos. Assim, elas acham, como eu falei, né, que o problema da empresa é o imposto. Óbvio que é assim, desproporcional aquilo que a gente paga para aquilo que a gente tem, né, de imposto. É óbvio que nossa carga tributária, ela é muito alta, mas o problema não está ali, sabe? O problema não está ali. Tudo bem você não conseguir pagar o seu imposto 1 mês, 2 meses, 3 meses, tudo bem, né? O mercado, ele tá ruim. Mas não é tudo bem você não enxergar o porquê que você não está pagando. Por que eu não estou conseguindo? Porque na hora de precificar um produto, um serviço, o valor do imposto, ele tem que estar dentro ali do seu preço. Então, eu faço toda a gestão do cálculo ali do meu custo. Quanto que vai me custar prestar um serviço para você? E dentro desse quanto vai me custar prestar um serviço para você, entra quanto que eu vou pagar de imposto. Eu preciso repassar.
Num produto não é assim? Quando você compra uma taça, já não vem a parte do imposto ali? Se você olhar na nota fiscal, já está ali alguns impostos explícitos ali. Então, na hora de eu precificar, eu também tenho que repassar esse imposto. Então, eu acho que é um mito, né? O empresário pensar que, o meu problema é imposto. Não, meu amigo, minha amiga, o seu problema é uma falta de gestão financeira eficiente. E você acredita, Bruno Guimarães, que um imposto quebra a empresa? Não, não acredito. Não acredito. Eu não acredito que o problema maior mesmo é a falta de gestão. O que quebra uma empresa não é o imposto. O que quebra uma empresa... E aqui eu não estou dizendo que é lindo pagar imposto. Não, eu não sou a defensora de pagar o imposto. Eu sou a defensora de cumprir. A gente precisa cumprir. A lei diz que eu tenho que pagar. Então eu vou pagar. Ponto. Mas eu não acredito que o problema seja esse. O problema é sempre uma falta de gestão financeira por trás disso. É muito mais eu não enxergar e, às vezes, por sobrevivência, assim como eu, embarcar no empreendedorismo sem entender o que tem por trás daquilo, do que propriamente o imposto. Não acredito. E qual o impacto que um empreendedor, a empresa vai ter contratando você? Então, hoje, a gente trabalha muito essa questão da humanização, né? Por trás de um CNPJ tem um CPF. Então, a gente enxerga que aquela pessoa, assim como nós... Eu sou empresária. Então, eu sei que eu tenho que pagar imposto. Eu sei que eu tenho custo, eu tenho funcionários, eu tenho sócia, eu tenho um aluguel. A gente tem tudo isso, assim como quem nos contrata tem. Então, eu passo dificuldades. A gente passa por instabilidade financeira. Tem cliente que paga em dia, tem cliente que não paga em dia. Tem o nosso custo com aluguel. A gente tem um custo também com sistemas. Hoje a tecnologia está muito avançada. Então, a gente precisa utilizar essa tecnologia a nosso favor. Porque a mão de obra está um pouco escassa. Então, a gente também tem um custo. Então, eu penso assim, calma, eu te entendo. Eu sei o que você está passando. Quando a gente transformou desta forma de olhar... Por trás de um CNPJ tem um CPF, a gente precisa cuidar dessa pessoa, a gente precisa entender, e eu falo lá no escritório, desde que não vai te ferir, desde que essa pessoa não vai te faltar com respeito, entenda. Tem vezes de eu estar atendendo um cliente, de eu por dentro estar passando o maior problema da minha vida, mas eu tenho que respirar e falar, ele não tem nada a ver com isso. Assim como um empresário, a gente tem que olhar, poxa, essa pessoa agiu assim com você. Em alguns casos no escritório, você que fulano falou assim, calma, essa pessoa não é assim. Existem casos que a pessoa foi ao extremo ali. O que está acontecendo ali? Então, quando a gente trouxe esse olhar, ficou um pouco mais leve, sabe? Não ficou fácil, mas ficou leve. E aí, dentro dessa leveza que a gente prega dentro do nosso escritório, principalmente no ambiente, né, de não ter aquele escritório pesado, estressado, que é alguns mitos do contador, sempre viver estressado, a gente trouxe essa humanização. A gente trouxe essa questão financeira. A gente trouxe toda a nossa experiência, nossas dificuldades. Todas as vezes que eu precisei respirar, sobreviver, eu transformei isso no nosso negócio, né? Tanto eu quanto minha sócia. De pensar assim, cara, nós passamos dificuldades por não entender. Por não saber o que precisa para ter um escritório de contabilidade. Eu fui sobrevivendo. Então, vamos encurtar o caminho para essas pessoas? Vamos trazer para elas um olhar financeiro? Vamos trazer para elas uma importância? Porque o básico é bem feito. A minha contabilidade, eu falo com os nossos funcionários lá, a gente tem que entregar o básico bem feito, não faz mais do que a nossa obrigação. Só que o que a gente pode trazer de diferencial aqui? Esse olhar financeiro. É eu pegar um relatório trimestral contábil e transformar isso em relatório de análises financeiras. É eu mandar para o meu cliente, olha, quanto você faturou no trimestre. Às vezes o cara nem sabe, a pessoa nem sabe. Olha quanto você faturou no trimestre. Olha como que está o seu indicador aqui. Olha como que está o seu lucro. Olha, se você me mandar todos os documentos certinho, eu consigo trazer essa análise para você. Então, nosso diferencial, além de ser essa humanização, é esse olhar de entender, eu passei por esse problema. Eu não quero que você passe. Eu não quero que você viva isso. Então, o que eu puder encurtar para você, eu vou encurtar. Aqueles que querem, obviamente. E vocês têm um case de impacto que a Privilege Contabilidade fez? Olha, a gente tem alguns casos, sim. Mas os casos mais transformadores mesmo foi quando a gente trouxe essa questão do financeiro pessoal, sabe? De pessoas que se organizaram financeiramente como pessoa física, como CPF, e conseguiu trazer um olhar diferente para o seu negócio, sabe? Hoje, lá no escritório, com essa questão, hoje não, né? Já tem desde 2019, por conta do meu olhar financeiro, por conta das minhas dificuldades financeiras pessoais, a gente está transformando isso em serviço. De pegar e falar, peraí, vamos organizar primeiro o seu CNPJ, seu CPF, para depois organizar seu CNPJ. E a gente tem alguns casos, sim, assim, de economias, de tirar as pessoas de endividamento, porque a gente trouxe essa transformação financeira pessoal. Você
fosse para dar um conselho para uma pessoa que queria abrir uma empresa agora, qual conselho você daria? Procure um contador primeiro. Procure um contador primeiro. Procure um contador, procure uma pessoa que saiba lidar com as finanças, né? Que tem esse viés, que tem esse olhar, porque ela vai te mostrar o que pode acontecer. Lá no escritório acontece isso. Quando chega um cliente, por exemplo, Bruno, eu quero abrir um CNPJ. Eu não quero assustar a pessoa, óbvio, mas eu tento ali de uma forma sutil mostrar para ela, mostrar para ele qual é a importância, o que ele precisa entender, o que ele precisa fazer, porque eu queria que alguém tivesse feito isso comigo, sabe? E o erro tá aí. É você montar um negócio sem conversar com um contador, sem conversar com uma consultora financeira, para você poder mostrar, olha, você vai passar por isso, olha, você vai ter que pagar isso, olha, você vai precisar de se organizar como pessoa física. Porque para montar um negócio, a pessoa física desorganizada não dá certo. Você sobrevive, né? Não vou dizer que não dá certo, você sobrevive. Se as suas finanças pessoais estiverem desorganizadas, você vai trabalhar muito mais para sobreviver do que para fazer seu negócio dar certo. Porque você precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. E se você não se organiza financeiramente da forma, né, pessoal, você vai trabalhar muito mais, você vai errar muito mais, você vai se submeter muito mais a coisas que o dinheiro não te permite se submeter. E hoje, vocês têm um diferencial muito forte, Bruno? É a questão financeira. É a questão financeira. Sem dúvida é a questão financeira. Esse olhar tributário também, mas a questão financeira é o nosso diferencial, né? Quando eu comecei a questão da mentoria Metamorfose, era uma situação assim bem despretensiosa. Era um objetivo pessoal que, ao longo da minha vida, eu sempre fui por sobrevivência. Ali eu comecei a aprender a escolher. Eu posso escolher isso. Eu gosto disso, sabe? Eu aprendi sobre isso, eu sei sair disso. Eu já entrei e saí de problemas financeiros diversas vezes. Que não é porque você entende de finanças que você não vai errar, que você não vai cair, que você não vai levantar. Só que o que eu falo com as pessoas que me procuram? Quando você entende o caminho, você consegue voltar mais rápido. Você consegue errar menos. Você consegue ter jogo de cintura para saber e enxergar onde foi que eu errei. Sabe? Tipo mãe e pai falando, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Então, quando você enxerga isso, você consegue voltar mais fácil. Então, assim, nesse olhar financeiro, sem dúvidas, como eu falo, né? É a minha menina dos olhos. E a gente sabe que as coisas estão mudando, principalmente a tecnologia. E o que a tecnologia mudou na contabilidade? Mudou muito, né? Mudou na facilidade de acesso às informações, mudou na nossa exposição, que hoje a gente consegue mostrar os nossos serviços, estar aqui, por exemplo, e falar sobre os nossos serviços, estar na rede social, no YouTube, no Instagram, no TikTok, falando sobre o nosso trabalho, o que antes a gente dependia 100% de indicação. E por mais que você preste um bom serviço, às vezes o cliente não tem tempo, às vezes não lembra, às vezes não tem naquela rotina de falar, tem... Assim, lá no escritório a gente tem muita indicação dos nossos clientes. Recentemente a gente fechou 2 contratos por indicação, a maioria estão vindo por indicação, mas o cliente, quando ele vem de uma rede social, quando ele entende, às vezes ele é um cliente diferente. Por quê? Ele já conheceu ali previamente o seu trabalho, quem são vocês. Então ele chega já, opa, eu já sei que aquelas ali, elas falam sobre isso, então elas podem me ajudar. Então trouxe todo esse olhar diferente, tanto na parte operacional quanto na parte de exposição. Como você vê, Bruna, o futuro da contabilidade? Desafiador. Desafiador porque está mudando muita coisa, sempre mudou, mas o maior problema hoje é mão de obra. Então, a gente vai ser imprescindível você aprender mais sobre inteligência artificial, aprender mais sobre sistemas, softwares que podem te favorecer, porque não é porque a gente não quer contratar, é porque as pessoas estão desqualificadas, querendo ganhar muito, mas sem prestar um serviço do básico bem feito. Então, acho que vai ser desafiador, tanto eu quanto vários colegas de profissão, a gente tem isso em mente, mas principalmente, não é nem na parte tributária, tá? É na parte da mão de obra. E, Bruna, você acha que as pessoas têm vergonha de falar sobre isso? Muita, muita. Eu já tive vergonha. A gente tem medo do julgamento e da exposição, né? Qualquer pessoa, seja lá o que for. Mas na parte de dinheiro, principalmente daquelas pessoas que ganham bem, assim como eu já ganhei, como que você está endividada sendo que você ganha bem? Como que você está endividada? Como que não sobra dinheiro se você ganha bem? E com essa questão de toda a internet, você acaba se influenciando, né?
por algumas compras, por algum mundo diferente, você quer estar ali, você quer fazer parte de um grupo de pessoas, você quer estar ali inserido em alguns ambientes que a internet expõe. Hoje você vai no Instagram, você consegue ver os melhores lugares para você frequentar, para você se alimentar, para você participar de alguma coisa, para você se divertir. Então, você quer estar ali, opa, fulano tá indo, eu também quero ir. Esse pertencimento, sabe, também faz com que a gente se enrole mais, né? Então, assim, eu creio nisso. As pessoas, elas têm medo dessa exposição de dizer assim, eu ganho bem. Porque aquela pessoa que sobrevive financeiramente, ela não vai ter vergonha, porque tá todo mundo sabendo ali que ela só tá sobrevivendo, né? Mas aquela pessoa que possui um status diferente, que as pessoas sabem do que ela trabalha, né? Ela sabe desse mundo, ela acaba sentindo vergonha de falar assim, como, né? Como eu não sei lidar com as minhas finanças? Mas a gente não aprende isso, né? A gente não aprende isso na contabilidade, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso em escola, a gente não aprende isso. A gente precisa mesmo se adaptar. E essas pessoas têm vergonha de se expor, né? Dizer, eu errei. E já teve casos, Bruna, que chegaram empresas falidas, que vocês deram um jeito de salvamos a empresa. Eu acho que seria muita pretensão nossa falar assim que nós salvamos, né? Na verdade, a gente trouxe uma segurança de dizer assim, não empresas falidas, que a gente não passou por isso. A gente passou por algumas empresas que fecharam por questões pessoais, mas essa segurança, sabe, de dizer, calma, tá tudo bem, a gente vai conseguir te ajudar, a gente sabe o caminho, a gente sabe o que pode fazer daquilo que é nossa expertise, facilita o processo, né? Porque a segurança dentro do nosso mercado, ela é fundamental. De ter clientes de falar assim, nossa, ainda bem que eu tenho vocês. Ainda bem que vocês estão aqui me ajudando. Ainda bem. Então, isso traz pra gente um conforto de dizer, estamos no caminho certo. E o que você vê sobre pessoas que querem conquistar essa liberdade sobre o dinheiro e tudo mais, financeiramente? Olha, eu vejo que existe luz no fim do túnel, tá? Existe luz no fim do túnel. Eu acredito que a pessoa só precisa se abrir para isso. Procurar uma boa consultoria, procurar pessoas que entendem sobre isso e te mostrar o caminho, sabe? Abrir a mente. Primeiro, é assumir que não tá legal. É assumir que você precisa se organizar. É assumir que não é normal viver endividada. Não é normal viver ali num caos financeiro. Não é normal. Ah, mas todo mundo. Ah, mas minha mãe dizia, você não é todo mundo. Minha mãe diz, você não é todo mundo. Então, eu não sou todo mundo. Não é normal que à minha volta as pessoas sejam endividadas e eu também vou ser. Não é bonito dizer isso, sabe? Porque a gente trabalha muito para viver nesse caos. Então, é não normalizar isso e procurar bons profissionais. E como você enxerga a relação das pessoas sobre autoestima e finanças? Ah, total, né? Total. Quando sobra um dinheiro, quando tem um negócio mais equilibrado, a autoestima vale. Mulher, então, meu amigo. Você vai no salão fazer uma escova, você coloca uns cílios, uma unha. Essa questão da autoestima é muito forte, né? Em mim, principalmente, porque no meu auge de organização financeira, achando que eu estava fazendo certo, eu faço as minhas unhas, sempre fiz minhas unhas. Fui manicure. Na verdade, meu primeiro emprego foi sendo manicure. Eu fazia a unha das pessoas à minha volta. E eu aprendi a fazer a minha própria unha. Só que chegou um tempo que cansa, né? Eu já não tenho a mesma flexibilidade para fazer a unha do meu pé. E aí eu comecei a pagar pessoas para fazer as minhas unhas. E no auge do meu caos financeiro, né? Quando eu não entendia como que funcionava, eu parei de fazer minha unha. E eu não tinha tempo para fazer minha própria unha. E aquilo foi me fazendo tão mal, que eu falei, não é sobre isso. Não é sobre cortar tudo. É sobre eu saber direcionar o meu dinheiro. E eu não abro mão hoje de fazer as minhas unhas toda semana. Eu não abro mão porque isso me faz bem. Se eu tô bem, se eu tô com o cabelo bonito, se eu tô com as unhas feitas, a minha energia, ela é outra. Agora, a mulher que faz selagem, tá com a raiz ruim, não tem dinheiro para fazer uma selagem, não tem dinheiro para fazer uma unha, não tem como. Vai ser um caos tanto dentro de casa familiar, como um caos no seu trabalho. Você só vai se diminuindo, você não consegue sair daquele lugar. Bruna, sabemos que você também é mentora,
Metamorfose, o nome é bonito. Então, metamorfose é por conta da transformação da borboleta, né? Então, quando eu trouxe esse nome, foi uma amiga minha na época que falou: a gente precisa dar um nome para sua mentoria, e a gente escolheu Mentoria Metamorfose por conta da mudança, da evolução da largata para a borboleta. Então, eu penso que é essa mesma transformação, de você ser aquela pessoa que está insatisfeita, que está no caos, que está cheia de problema, que está querendo sobreviver, como eu sobrevivi várias vezes, e faz essa transformação de enxergar os motivos pelo qual eu preciso ter dinheiro, sabe? Não é para me comprar a melhor blusinha. Não é. O dinheiro não é para isso. O dinheiro te traz segurança. O dinheiro te traz liberdade de escolha. O dinheiro te traz opção de você decidir quem vai ser seu médico, quem vai ser seu mentor, onde eu vou morar. O dinheiro traz essa segurança e essa liberdade, que foi o que transformou a minha vida. E já teve alguma transformação muito forte entre seus mentores? Já, vários. Assim, mais de 800 mil em economia, né, de dívida, né? Eu tive um caso que foi, assim, um caso mais de sucesso, uma médica, que ela transformou totalmente. Ela estava perdida, médica, perdida, ganhando muito bem, e a gente trouxe uma economia, assim, gigantesca. Eu não vou lembrar em números exatos, mas em um contrato que a gente renegociou foi quase 197 mil só de economia ali. Com estratégias, é claro. O que significa educação financeira além de planilha? Porque muitas das vezes a pessoa acha bem assim, contador só é planilha e só é isso aí. Tem alguma diferença? Tem total, né? Porque se fosse só planilhar para você aprender a gerir suas finanças, ninguém precisava de estudar sobre isso, né? Ninguém precisaria de mentor. E eu vivi isso. Eu vivi buscando as melhores planilhas, eu vivi buscando os melhores caminhos, eu vivi buscando... Mas o meu problema não era a planilha em si, sabe? Que hoje eu gasto 10 minutos da minha semana, do meu dia, um dia na semana, 10 minutos, para conseguir gerenciar as minhas planilhas. O problema não é a planilha. Você pode ter a melhor planilha, você pode ter o melhor sistema. Se por trás disso você não enxergar o que você precisa fazer, qual caminho que você precisa percorrer, não adianta. Então, as finanças, ela não se resume em planilha, porque hoje com a tecnologia existem outros sistemas que podem te facilitar. Tem até o WhatsApp agora. Então, é você entender o que você precisa colocar ali. É você entender o que você precisa colocar e o que significa aqueles números, para você conseguir decidir. Então, é muito, muito além de planilha. Muito, muito além. Tem algum mito nas finanças? Olha, era um mito meu, né? De achar que eu tinha que cortar tudo, né? A lazer, unha, cabelo. E para mim é um mito. Você não precisa de cortar tudo. Você precisa direcionar o seu dinheiro para aquilo que faz sentido para sua vida. Faz sentido para minha vida, faz sentido para quem eu sou, ter as minhas unhas, fazer as minhas unhas toda semana. Então eu vou colocar ali, desde que dentro do meu orçamento financeiro aquilo não prejudique. Então eu prefiro cortar certas coisas do que cortar minha unha. Eu não acredito que uma pessoa consegue sobreviver o mês inteiro sem um lazer, sem pelo menos pedir um lanche no iFood. Então vamos dar um destino para isso? Vamos pegar R$100 do seu mês e aí você vai tirar, fazer aquele dia do lixo? Vai pegar R$100, vai comprar o melhor lanche, você vai viver com aquele senso de dizer, tá indo bem? Porque quando você corta tudo dessa forma, a probabilidade de você errar e voltar é muito maior, porque o seu cérebro não está entendendo o que você está fazendo. Opa, peraí. Ela não está se autocompensando em nada. Ela não está fazendo ali nada para se divertir. Ela está trazendo um peso sobre tudo isso. E quando você traz um peso, as coisas se tornam mais difíceis, né? Com certeza. É muito bacana essa questão, quando a gente falou sobre autoestima e as finanças, entra também essa questão do merecimento. Você tem que também trazer o merecer, que automaticamente vai te trazer mais energia para você avançar mais, colocar mais energia ali no negócio. Sim. Mão de algumas coisas, né? A gente sabe que o lazer é fundamental para a saúde mental, para a saúde da pessoa, para a pessoa continuar trabalhando feliz, em performance. Sim. Isso é muito importante. Uma pergunta que eu gostaria de falar para você, Bruna. Dá para organizar as finanças ganhando pouco? Dá, né? Se você não se organiza no pouco, você se atrapalhando muito. O problema das finanças não é ter mais dinheiro. As pessoas acreditam que para sair do caos financeiro você precisa de ganhar mais. Não existe ninguém que ganhou mais desorganizado que se não manteve organizado. Traz na sua memória algum conhecido, algum amigo que teve uma ascensão financeira, mas permaneceu no caos.
Não é ter mais dinheiro, é você saber para onde o seu dinheiro está indo. Porque se você ganha mais de uma forma desorganizada, ganhando pouco, ganhando muito, você vai ter problemas financeiros. Não tem para onde correr. Quem não administra no pouco, não vai administrar no muito. Não tem como, não tem como. Você precisa entender, eu estou ganhando pouco, mas para onde está indo meu dinheiro? O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? Às vezes eu preciso fazer uma renda extra, às vezes eu preciso fazer alguma coisa para sair daqui, às vezes no final de semana eu vou fazer alguma coisa para ganhar mais um dinheiro para que eu consiga me organizar, obviamente. E você acredita, Bruna, que o dinheiro traz uma liberdade? Total. Liberdade de escolha, principalmente. Quando o segundo fundo do poço que eu vivi, eu percebi que o dinheiro traz essa liberdade. O dinheiro traz essa segurança. O dinheiro para mim, ele não é para mim comprar blusas. O dinheiro para mim, ele não é para mim poder passear. O dinheiro para mim não é sobre isso. E é isso que eu tento fazer com que as pessoas entendam, principalmente as mulheres. O dinheiro é para você ter poder de decisão. Escolher para onde você quer ir. Quais hospitais, quais médicos, para onde sua família vai morar, o que a sua família vai comer. É do melhor? É do mais ou menos? É você olhar para o supermercado e não escolher pelo preço. É escolher pelo seu gosto. É você comer bem, sabe? Não é o dinheiro, ele não... Se a pessoa entender que o motivo de você se organizar financeiramente é para você se decidir, às vezes, até sair daquele emprego que tá te sufocando. Mas que você só tá ali porque você ganha bem. E que se você diminuir um pouquinho o seu padrão, o caos, ele vai ser pior ainda do que ele já tem. Porque você vai ganhar menos. Eu tenho certeza que o dinheiro é liberdade de escolha e de decisão. Transformar dívidas em motivação. Ai, você querer sair do lugar, né? Quando a água bate na bunda, o jacaré aprende a nadar, né? Você tem que querer sair dali, né? Porque a dívida, o problema, a dor, o sofrimento, tudo ele tem que ser uma ponte para você sair de onde você está. Porque se você ficar paralisado, a gente vai falar ditado. Eu tenho uma prima que ela adora ditado. A água parada da dengue, né? Se você não se movimentar ali para sair dessa situação, você vai viver ali o resto da vida. E você vai ter problemas emocionais, e você vai ter problemas familiares. Além da falta de gestão financeira ser um principal motivo de empresas fecharem no Brasil, a falta de dinheiro é um dos principais motivos, causas de separação entre casais. Ninguém quer conversar sobre dinheiro. Opa, peraí, vamos jogar essa poeira para debaixo do tapete? Antes de eu casar com meu esposo, quando ele me pediu em noivado, um dos processos eu peguei a minha planilha e dei na mão dele. Vamos conversar? Não, mas eu não preciso saber. Você vai casar com essa pessoa aqui. Essa pessoa deve isso, essa pessoa gosta disso, essa pessoa ganha isso. Você vai casar financeiramente com essa pessoa aqui. E ele ali não entendendo nada, né? Tipo, essa louca tá fazendo aqui. Todo mundo conversando quando casa, sobre festa, sobre tudo. E eu trazendo um olhar financeiro. Eu peguei minha planilha e mostrei pra ele. Você vai casar com essa mulher. Você vai casar com a Bruna, que gasta no salão. Você vai casar com a Bruna, que gosta de roupas boas. Você vai casar com a Bruna, que gosta de se divertir, de lazer e tudo mais. Porque há 10 anos atrás, a Bruna era uma pessoa. Hoje, a Bruna já tem um outro olhar. Mas naquela época, eu fui mostrando pra ele. A Bruna é cara, tá? A Bruna é cara. Ele brincava. Nossa, você é muito cara. Eu não vejo a cor do seu dinheiro. Você não tem que ver a cor do meu dinheiro. Você só tem que saber o que eu tô fazendo com ele. E tá tudo bem. Então, eu acho que você precisa fazer toda essa mudança, né? De significado pro dinheiro, né? Traz um significado diferente. Traz um olhar diferente. E aquela coisa, como você falou, essa mentalidade de dinheiro, de finanças, não foi ensinado na escola, coisas assim. E as pessoas têm que aprender até no dia a dia, não só nas empresas, mas também no dia a dia. Vejo muitas pessoas, no caso, pessoas físicas, que sabem lidar com dinheiro. Eu acho que seria uma ótima opção a pessoa aprender também finanças, né? Sim. Tem uma mentalidade que as pessoas ainda não têm sobre o dinheiro. É uma mentalidade? Eu acho que não é sobre o dinheiro em si, mas sobre o uso dele. Para que ele serve, né? Eu acho que não entra nesse contexto. De repente, um devaneio assim da minha cabeça ou o quê, mas eu penso que a pessoa precisa primeiro mudar a cabeça. Mesmo no caos, trazer um significado para o dinheiro ali na sua vida. Por que você quer se organizar financeiramente? Os meus motivos são mas quais são os seus motivos? Tira essa questão da sua cabeça, tira o problema, apaga o que você está vivendo ali. Apaga essa história e pensa, eu quero me organizar financeiramente para quê? Traz o significado. Você trazendo um significado, você consegue trazer o tal do propósito, né? Aí você vai conseguindo ali aos trancos e barrancos, com conhecimento e evoluindo. E
você diria, Bruna, para você há 20 anos? Sua louca! Sua louca, o que você tá fazendo? Olha, eu acho que primeiro eu diria, sua louca, o que você tá fazendo? Olha onde você está. Nunca imaginei. Hoje, na minha leitura diária da Bíblia, nas minhas orações, teve uma parte que me tocou que dizia, né, pra gente olhar para as graças que Deus traz na sua vida. E por muito tempo eu fiquei me questionando muito, né? Poxa, será que eu estou fazendo certo? Poxa, por que eu não consigo isso? Enfim, e eu olhar para toda a minha história e dizer, menina, você está conseguindo? Você está conseguindo? Calma, vai ser difícil, eu até me emociono, mas você está conseguindo. Você já foi desacreditada, você já foi já duvidaram de você. Você já teve alguns problemas, mas olha para você, olha quem você é. Não profissionalmente, sabe? Mas a pessoa que você é. Olha quem é você. Olha o que você já conseguiu, olha a família que você tem. Olha o marido que você tem. Olha o filho. Sabe? É dizer assim, apesar de você ser uma maluca, você tá no caminho certo, sabe? Porque todos os dias, nas minhas orações, eu peço para Deus, Senhor, me coloque no caminho que o Senhor quer para minha vida. Coloque no caminho que o Senhor construiu mesmo antes de eu nascer. E tem uma inspiração por trás, Bruno? Ah, tem. A minha primeira inspiração é o meu pai, sabe? O meu pai, ele morreu de uma forma bem trágica, mas quando ele morreu, ele não devia a ninguém. Isso ficou tão, assim, ecoando na minha vida que, sem perceber, e é involuntário. Às vezes a gente vive situações que a gente não imagina que a gente está vivendo por causa daquilo, sabe? Daquilo que você viveu no passado. Quando meu pai morreu, ele não deixou dinheiro nenhum na conta. Nenhum. Há 24, 25 anos atrás. Nenhum. Mas ele deixou a gente com seguro de vida. Olha o que o dinheiro me proporcionou. O dinheiro proporcionou, apesar dos pesares, a gente não depender de ninguém. Porque é um dos piores momentos da sua vida e ainda você ter que se submeter. E vamos e convenhamos. Na hora do desespero, na hora da dor, não é todo mundo que está com você no barco, não. Na hora da tempestade, não é todo mundo que está no barco ali com você, não. Então, naquele momento, sem perceber, eu fui me construindo. E essa inspiração de dizer, eu quero ser como ele, eu quero não dever ninguém, eu quero deixar uma estabilidade financeira, porque eu entendi a importância dele ter deixado esse dinheiro pra gente. Dos meus 12 aos meus 24 anos, nós fomos custeadas pela sabedoria que meu pai teve de dizer. Minha mãe conta que ele decidiu fazer o seguro de vida, ele teve um acidente de moto, que ele andava igual um louco de moto, e ele teve um acidente, ele voltou pra casa todo quebrado e disse, eu vou fazer um seguro, porque eu poderia ter morrido hoje. Esse seguro me trouxe sustento, esse pensamento do meu pai trouxe sobrevivência pra mim e pra minha família, sabe? Então, sem perceber, eu fui trazendo isso. Poxa, eu quero ser como ele morreu sem dever ninguém, um cara devia a ele, enfim. Não deixou R$1 no banco, mas deixou sustento. Ele foi minha primeira inspiração. E logo depois que, mesmo, como eu disse, mesmo sem perceber, você vai se construindo ali. Você vai, né? É uma argila ali sendo moldada. A vida te molda, né? A dor te molda, o sofrimento te molda, para aqueles que querem ser moldados. E ali eu fui entendendo. Só que a minha principal motivação foi a minha filha. Foi o meu segundo fundo do poço. Que o meu primeiro fundo do poço foi quando meu pai morreu. Mas foi o meu segundo fundo do poço onde eu encontrei o subsolo, sabe? Aquela coisa que você não imagina que você está passando. Quando eu descobri que eu estava grávida, a gente estava vivendo o pior momento da nossa vida, eu e meu marido. A gente tinha sonhos, a gente tinha planos, a gente planejou tudo bonitinho, a gente tinha um capital para começar a investir. Eu tinha saído da segunda sociedade, 2020, início de 2020. Logo veio a pandemia. Comecei trabalhando de casa numa mesa de plástico branca, um computador e um sonho. Eu contei, falei isso. Era uma mesa, um computador e um sonho. Sobreviver. E ali meu marido tinha um caminhão, ele era caminhoneiro, e ele queria fazer essa transição, né? Porque eu já não estava dando conta de ficar longe, né? Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Ele teve algumas empresas que não deram certo, mas ele tinha um caminhão junto com o pai dele. E ali, quando a gente decidiu montar um negócio para ele poder sair do caminhão, a gente planejou, a gente fez tudo bonitinho, como tem que ser. Só que a gente não contava com algumas, né, interferências do destino, talvez de Deus, talvez de erros nossos também. Que eu também não vou culpar só Deus e nem o destino, né? Tivemos decisões erradas nesse meio do caminho. O caminhão estava sem seguro.
E meu marido, a gente tem que fazer o seguro, porque a gente começou a organizar o caminhão, né? Quem organizava o caminhão era outra pessoa, a gente começou a organizar o caminhão. E uma das coisas era fazer o seguro. Só que não deu tempo. Um belo dia, eu numa sala, eu aluguei uma sala, eu saí do home office, falei, eu preciso sair de dentro de casa. E aí minha primeira patroa, porque eu já estava pegando alguns serviços com ela para sobreviver, a minha primeira patroa falou assim, vem, eu tenho uma sala aqui, eu te alugo por tantos reais. E eu fui dentro do escritório dela e peguei alguns serviços com ela. E eu falei, olha, minha mãe me ensinou a entrar e sair, eu aprendi, porque olha a credibilidade, né? Há 10, 15 anos atrás, a pessoa te conhecer e te abrir as portas de novo. E ali eu fui transformando a Bruna, né? Um belo dia, a mulher da seguradora falou assim, olha, para tirar uma foto do caminhão para eu ativar. É só você tirar a foto, eu já te mando o boleto já tá gerado. Você paga o boleto, e a gente tinha o dinheiro para pagar o boleto. Você paga o boleto, mas eu preciso das fotos. Eu falei, olha, meu motorista viajou, e isso era início de agosto, acho que dia 4. Meu motorista viajou. Quando ele parar, eu já mandei mensagem para ele. Quando ele parar, eu peço para ele para tirar as fotos e te mandar. Tudo bem? Tudo bem. Não deu tempo. O caminhão tombou. Sem seguro. Ali, quando meu marido, no final de uma segunda-feira à tarde, vivendo um caos familiar, né? Porque a gente estava vivendo um outro problema familiar muito grande. Meu marido me ligou, você não vai acreditar. Eu lembro, eu fecho os olhos, eu lembro daquele dia. Falei, o quê? O caminhão tombou. Falei, você tá brincando? O fulano, eu nem me lembro o nome dele, do motorista, não tirou as fotos. Estamos sem seguro. O chão se abriu. Eu peguei o que eu tinha, cega, e falei, vamos pra lá. Deus é bom, né? O caminhão tombou, próxima cidade da minha família, eles deram suporte ao motorista que precisou, né, ser hospitalizado. Pegamos o carro, eu, meu marido, meu cunhado e um amigo, e fomos pra Bahia na segunda-feira. Minto, na terça-feira. E fomos. Fomos, e o dinheiro que a gente tinha pra abrir o nosso negócio foi indo, foi indo, foi indo. Eu lembro como se fosse hoje, a gente deitado na cama da minha avó, lá na Bahia, ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, eu não sei. Mas aonde você for, eu vou. Se você for para debaixo da ponte, eu vou para debaixo da ponte com você. Porque quando eu decidi sair da minha sociedade, que eu já estava sendo sufocada, que não estava dando certo, eu ouvi dele falando assim, eu liguei para ele, ele estava viajando, chorando em prantos, e ele disse para mim assim, você tá com medo de quê? Você casou com um homem, não foi com um moleque? Você acha que você vai morrer de fome? E quando ele trouxe isso pra mim, eu falei, eu vou pra debaixo da ponte com você, cara. Se você é o cara que me mostra sempre quem você é, o seu caráter, eu vou pra debaixo da ponte. Vamos pra São Paulo, não vão, enfim. Decidimos ir pra São Paulo, na cidade do amigo nosso, que vivia querendo que a gente morar lá, né? E aí ele... Eu falei, vamos pra São Paulo. Tô recomeçando, abandonando tudo e nós vamos. Mas eu não contava que tinha um dedinho de Deus no meio da história, né? Ele não queria que eu fosse pra São Paulo, não naquele momento. E aí... resolvemos tudo do caminhão, o mundo desmoronando. E eu tava sentindo umas coisinhas que eu não sabia o que eu tava sentindo. Uns enjoo aqui, outros enjoo ali, uma tontura aqui, outra ali. E eu descobri que eu tava grávida. Meu marido tinha ido pra São Paulo pra levar o caminhão. Eu descobri que eu tava grávida. Como que eu conto pra esse homem que eu tô grávida? Ele lá em São Paulo comemorando que a nossa comadre lá, que também se chama Bruna, está grávida e eu tô aqui, grávida. Como que eu falo pra esse homem que eu tô grávida? Nós estamos vivendo o caos. A gente tava querendo ir pra São Paulo. Fiz o teste, eu tava na casa da minha mãe, que eu já não tava ficando mais na minha casa por conta desses problemas pessoais. E aí fui pra casa da minha mãe, fiz o teste e descobri que eu tava grávida. E aí não fui do céu ao inferno, né? Da alegria ao medo, né? Quando eu fui assim, eu fui da alegria ao medo. O que nós vamos fazer? E aí uma amiga, um anjo, falou bem assim, transforma isso em algo leve, vocês já estão passando por tudo isso, porque todo mundo estava sabendo das nossas famílias, dos nossos amigos, o que a gente estava vivendo. Vocês já estão vivendo tanta coisa pesada, compra um sapatinho, faz uma surpresa para ele, porque eu não tinha coragem de pegar o telefone e ligar para ele lá de São Paulo e falar assim, ei amor, tô grávida. Eu não sou louca de fazer isso. Eu tava com medo da reação dele. E ali eu comprei, fiz uma caixinha, peguei 2 testes de gravidez, porque eu não acreditei que eu tava grávida, eu fiz minha prima comprar outro, falei, não é possível. No outro dia, isso foi na segunda, no outro dia eu fiz o exame de sangue, comprovado que eu estava grávida, ele chegou numa quarta, eu entreguei a caixinha pra ele. É muito engraçado que quando você constrói algo com uma pessoa que quer o mesmo que você, que te dá essa segurança, é diferente. Eu dei a caixinha pra ele, né, minha mãe, minha irmã, todo mundo naquela expectativa, o que ele vai fazer? Ele olhou pra caixinha, o que é isso? É de quem isso? Aí meu cunhado, é dela, né? É dela, né? Você tá grávida? Eu falei, tô. Ele, graças a Deus, pelo menos uma notícia boa nessa história. Aquilo
Nossa, aquilo me emocionou demais, né? E eu enxergar que ele também estava enxergando algo bom naquilo tudo. Aí os planos de ir para São Paulo mudaram, e aí como que você vai? E aí o que que nós fizemos? Vamos fazer a nossa empresa dar certo, que era uma distribuidora de bebidas, né? E aí a gente foi indo, eu estava grávida, eu trabalhei muito, tanto eu quanto ele, para eu poder escolher. No mês que eu descobri que eu estava grávida, eu tinha voltado com o meu plano de saúde, então eu não ia cobrir parto, eu não queria ir pro SUS, eu não queria... Eu tinha uma coisa muito certa, eu não queria, mesmo que para uns fosse... bobeira, desnecessário. Eu não queria ir para plantão, eu não queria ir para o SUS, eu fiz todo o tratamento. Se me mandasse comer pedra, eu comia. Eu melhorei minha alimentação, porque eu sempre fui dessa pegada, né, de ter uma boa alimentação, né, mulher, né, altos e baixos na dieta, mas eu sempre tive um cuidado de comer coisas melhores, mais saladas, verduras, apesar de tudo. E ali, eu escolhi uma nutricionista boa, materno-infantil. Eu escolhi um médico renomado, um médico muito bom. Eu escolhi. Mesmo não conseguindo financeiramente, a minha prioridade era a minha saúde e meu filho. Como que eu vou pagar? Eu não sei. Eu vou trabalhar. E ali eu peguei alguns serviços extras para ir sobrevivendo, para ir... Enfim, eu escolhi os melhores. Mas eu tenho um defeito, né? Eu acho que eu mando em tudo, né? Eu achava, na verdade, que eu tinha controle sobre tudo, com a minha racionalidade, com a minha forma de pensar. Mas eu esqueci que Deus que manda. E ali, depois dessas escolhas que eu fiz, eu tive uma gestação normal, né? Eu sempre ouvia que a Agatha era uma menina pequena, né? Ela é pequenininha, ela não é tão gordinha, normal. Os médicos adoravam saber que, né? Ela era uma criança saudável. Eu não lembro quando, mas foi em janeiro. Eu estava com 22 semanas. E a gente fez um exame de ultrassom. E no exame de ultrassom ela não estava com um percentil baixo. Ela estava na linha do percentil, né? Se descesse um pouquinho, ela ia ficar com restrição. Mandei a foto para minha nutricionista na época, mandei a foto para o meu médico. E minha nutricionista fez uma chamada de vídeo na hora para mim. Mudou toda a minha alimentação. Eu escolhi bons médicos. Mudou toda a minha alimentação. Nós vamos fazer isso. Fizemos. Mandava comer pedra, comia. Mandava comer aquelas farinhas horríveis, comia, tampando o nariz. E ali eu fui e achando que estava tudo normal. E a Agatha, ela não virou. Então, eu queria parto normal, mas como ela estava sentada, a gente não ia conseguir. Eu ficava fazendo pilates, eu ficava de cabeça para baixo. E a menina não virava. Falei, tá bom, entendi, você não quer nascer de parto normal. Só que eu quero respeitar, pelo menos, aquilo que Deus fez no nosso corpo. Então, eu quero saber, eu não vou marcar dia para você nascer. Você vai vir quando você quiser vir. E aí, como a gente vai fazer cesárea, a gente entra no centro cirúrgico, faz cesárea, tudo bem. E assim fizemos. Eu fui no salão um dia e senti ela mexer, eu trabalhei muito. Eu trabalhei de 8 horas da manhã até meia-noite. Eu trabalhava no final de semana. Eu saía de casa, do meu home office, e ia para a distribuidora do meu marido para trabalhar. Eu trabalhei muito. Eu não tive tempo de viver a minha gestação como eu deveria, porque eu passei tanto mal também, mas eu não tive tempo. Eu fui tão racional de entender. Calma, eu sei que você tá bem aí dentro, eu só preciso de trabalhar para quando você nascer, a mamãe aqui tá numa loucura. Eu só preciso entender que quando você nascer, eu preciso me dedicar a você. E aí era auge da pandemia, segundo lockdown, e aí meu marido falou bem assim, olha, eu não vou dormir mais com você, porque tá chegando muita gente lá com casos de Covid, e eu acho muito arriscado pra você. Aí eu falei, chorei, né? Isso numa quinta-feira à tarde, e nesse dia eu acordei com eu tava de 37 semanas, 37 e 3 dias. Eu tava sentindo algumas coisas estranhas, umas pontadas, enfim. No auge do imposto de renda. No auge, dia 17 de março, tinha começado o imposto de renda. E eu sentada na minha cadeira, trabalhando, cliente chegando, os amigos próximos entregando documento, e eu sentindo aquela dor, aquele incômodo. Chegou uma amiga minha de tarde e falou assim, você tá com a cara que vai ganhar neném final de semana. Aí eu falei, a mulher tem cara de tudo, agora até que vai ganhar. Naquele dia eu comecei a entrar em trabalho de parto. Mandei mensagem pro meu médico achou que não ia evoluir, porque eu tava de 37 semanas, uma gestação normal. Foi indo. Eu falei com minha irmã, não conta pra mamãe, porque a gente não sabe como vai ser. Minha irmã, meu marido falou, como eu tô trabalhando até muito tarde, fica lá com ela e tal. Então minha irmã saía da distribuidora e foi lá ficar comigo, minha irmã, minha afilhada, numa quinta-feira à noite. E eu sentindo dor. Mandei mensagem pro meu médico de madrugada, fizemos a bolsa, ele falou, faz a bolsa, amanhã você vai pro hospital, a gente vê e de repente a gente já tira. Beleza. Quando foi de manhã, fomos pro médico, enfim. Chegamos lá no hospital, a gente nem entrou com a bolsa.
Meu médico passou de uma ultrassom para outra, de uma ultrassom para outra. Não falou nada. Ligou pro anestesista e falou assim, tava trocando plantão, era 6 e pouco da manhã. Não vai, que eu preciso de você. E aí minha mãe ligando. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu falei, mãe, eu acho que eu vou ganhar a Agatha hoje. Aí o médico, não acha, você tem certeza, ela vai ganhar. Subimos, foi tudo muito rápido. Mas ele já sabia o que estava acontecendo. Muito rápido, muito rápido. Nunca... Hoje eu entendo que foi rápido, na hora eu achava que era normal, nunca tinha ganhado filha, né? Quando a gente subiu pro centro cirúrgico, todo mundo pronto, tal, eu posicionada, meu marido atrás de mim, eu só lembro que o cara falou bem assim, o anestesista falou bem assim, pai, posiciona assim que agora que a neném vai sair. Quando posicionou o telefone, eu ouvi isso e aquela loucura, eu senti puxando, né? E ela não chorou. E aí eu falei, por que ela não tá chorando? Eu comecei a gritar. Por que ela não tá chorando? Por que ela não tá chorando? Quando eu olhei pro meu marido meio que... Aí o anestesista amparou ele e ali foi o pior momento. Eu nunca imaginei viver aquilo. O médico só falou assim comigo, calma. Eu não sei o que está acontecendo. Dali por diante, meu amigo, o mundo se abriu. O chão se abriu. Foi um misto de que eu não estou acreditando com por que isso comigo. Eu escolhi bons médicos. Eu escolhi boas com pessoas. Por que comigo? Olha tudo que eu vivi. Por que comigo? Quando eu subi eu fiquei ali no centro cirúrgico e o médico falou assim, não, você não vai ficar aqui. Foi muito rápido, né? Pra minha família também foi um choque muito grande. Estava todo mundo esperando essa gestação. Hoje eu ouço relatos de pessoas falando assim, enquanto a gente estava comemorando, foi uma adrenalina para todo mundo, que enquanto a gente comemorou, uhul, ela vai nascer, meu Deus, o que aconteceu? Foi um choque muito grande para todo mundo, pra gente também. Todo mundo sofreu, minha família sofreu, meus amigos sofreram, todo mundo sofreu com a gente. Segundo lockdown, sem proximidade com ninguém, um caos instaurado. Eu tinha uma doula. Eu paguei pra uma doula. Eu paguei. Eu quis, sabe? Só que ali, eu fui entendendo que Deus foi colocando exatamente essas pessoas, sabe, no meu caminho para tornar aquilo mais, não leve, porque nunca vai ser, mas mais humano possível. E ali a gente viveu tudo e, enfim, minha irmã, meu cunhado resolveram tudo e meu marido o tempo inteiro comigo. E ali eu passei alguns maus bocados, né? Fui pra casa da minha mãe, não conseguia chegar em casa. Só que eu tinha que sobreviver, né? Eu tinha que sobreviver. De novo, a tal sobrevivência. Eu tinha que não cair numa depressão, eu não tinha que cair numa dificuldade. E ali eu fui sobrevivendo. Depois de um tempo, não foi no mesmo período, óbvio, né? E eu sou muito racional, muito racional. Me diga o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? É para tomar essa água? Eu vou melhorar tomando essa água? Beleza. No meio do processo, eu fui amparada por... antes dela nascer, eu fui amparada por uma profissional que não me trouxe a realidade dos fatos para uma situação que aconteceu. E eu não lembro por que eu não sou dessas, eu não pesquisei a respeito. E ali que entra também a gente estar amparada de pessoas, mas ao mesmo tempo saber o mínimo necessário daquilo. Eu não preciso ser uma médica expert, mas eu preciso entender para que serve um hemograma. Eu preciso saber por que essa taxa baixa causa isso. Eu preciso saber que a minha vitamina D baixa vai me causar sintomas de depressão. Eu preciso saber. E ali, eu sou dessa pessoa, né? Eu sou essa pessoa. Mas eu não fui. Eu não fui essa pessoa. E aí, eu fui sobrevivendo. E ali, depois de um tempo, eu fui entendendo para que servia o dinheiro. Eu paguei a disponibilidade do médico. Eu paguei o hospital, porque não cobria. Dias antes, eu falei com o Jonathan, meu marido, eu falei, poxa, a gente tá precisando de dinheiro, é um dinheiro grande eu pagar o médico e tal, disponibilidade, ainda mais que vai ser cesárea, vamos pro plantão? Ele falou, você trabalhou para isso. Vamos seguir.
E eu paguei para isso. E naquele dia eu fui amparada. Pensa você fazer um acompanhamento médico com uma pessoa, você tá bem, muito bem, e no dia do parto ser outra pessoa e sua filha não tá ali viva. Eu ia me culpar muito mais. Eu ia viver um caos muito maior. E aí eu falei, obrigada, Deus. Obrigada que você me trouxe essa possibilidade. Porque ali eu fui amparada, ali tiveram preocupação comigo, ali eu fui amparada por uma psicóloga que meu médico mandou, ali eu fui amparada por uma enfermeira que me olhou com um olhar humano e disse, tem uma criança aqui do lado, tá te incomodando o choro dela? Falei, não. Deixa ela quietinha aí. Eu entendi para que serve o dinheiro, sabe? Eu já tinha entendido, mas eu validei para que serve o dinheiro. O dinheiro traz dignidade. O dinheiro te traz liberdade de escolha. O dinheiro te traz esse amparo que você precisa. O dinheiro não te traz as melhores bolsas e as melhores roupas. O dinheiro te traz você decidir o que você vai dar para sua esposa, para os seus filhos. É você não sofrer o caos, a sua esposa chegar em casa desesperada, falando que foi demitida, e você se desesperar mais do que ela, porque o dinheiro dela também é fruto do seu sustento. E você dizer assim, calma, tá tudo bem. Você não casou com um homem, você casou com um moleque. Calma, tá tudo bem. Você trabalhou muito para isso. O dinheiro te traz isso, sabe? De você poder escolher. A partir desse momento, eu fui entendendo o que eu precisava fazer. Não nasceu do nada a mentoria Metamorfose, não nasceu do nada, porque eu quero ganhar dinheiro. Não foi. Eu quero ganhar dinheiro. Mas não foi por isso que ela nasceu. Ela nasceu porque eu descobri o motivo pelo qual eu queria dinheiro e eu gostaria e eu quero que outras mulheres também entendam isso. Eu quero que outras famílias também vivam essa liberdade. Eu quero que outras famílias se endividem, tenham problemas, mas enxerguem que existe luz no fim do túnel. Se você falar para mim assim, você está financeiramente estável? Eu não estou. A gente vive um processo, desde que o caminhão tombou e que a empresa do meu marido não deu certo, resolvendo problemas, mas eu sei o caminho. A gente está percorrendo esse caminho. E quando o medo aperta, eu digo pro meu marido, ei, calma, tá tudo bem. Sabe? A mentoria Metamorfose, ela nasceu desse cenário, do meu caos. Meu caos emocional, meu caos financeiro, porque o mundo tinha desmoronado, né? Antes dela nascer. A mentoria nasceu para isso. Para mulheres enxergarem para que você tem que ter dinheiro. Para você ser amparada bem, para você comer bem. Mas eu enxergar e eu transmitir para ela o caminho. Olha, eu percorri esse caminho, tá? E não foi fácil. Mas toma aqui, com um método validado não só por mim, mas por outras pessoas, outras mulheres que eu atendi, que dá certo, porque às vezes você fica assim, meu Deus, eu ensinando isso? Você me fez uma pergunta sobre a questão da vaidade, sobre a questão da autoestima, sobre a questão por que as mulheres têm medo, né, de falar que estão endividadas. E eu já tive medo também. E tenho medo até hoje. Só que eu não vou ser paralisada pelo meu medo, sabe? Eu não vou ser paralisada pelo meu problema. Eu escolhi não utilizar dos meus medos, dos meus problemas, das minhas dores, palco para uma sensação de que, ai, tá tudo bem, você pode ficar aí nesse lugar, Bruna. Esse lugar aí é muito confortável. Você não está se expondo, você não está vivendo nada disso. Eu decidi transformar a minha dor, não em propósito, porque eu acho uma audácia muito grande eu dizer isso, mas transformar a minha dor em caminho, sabe? Em porta para outras mulheres não passar pelo que eu passei. A minha dor, seja na morte do meu pai, seja na morte da minha filha, me ressignificou. Trouxe para mim um outro olhar sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre aquilo que eu quero para o meu futuro e o futuro da minha família. A mentoria Metamorfose, ela é a minha menina dos olhos. Eu cheguei a pensar em desistir dela. Fazia tudo sozinha, a internet é uma loucura, né? Eu atendi algumas pessoas, tive alunas, tive tudo. Mas no final do ano passado, tive o Heitor logo em seguida. 8 meses depois que a Agatha morreu, eu engravidei do Heitor. Graças a Deus, com um olhar totalmente diferente, com medo, mas fazendo aquilo que eu poderia. O Heitor nasceu de 37 semanas também, me deu um susto, mas correu tudo bem, graças a Deus. Meu filho é saudável, tem 3 anos de idade. E ele também é o meu motivo, ele também é o meu propósito, da minha mudança, sabe? Da minha escolha, da escolha do meu marido. Por que eu quero dinheiro? Para escolher uma boa escolha, para escolher quem vai ficar com meu filho. Meu filho vai para a escola ano que vem, com 3 anos. Eu pude, aos trancos e barrancos, porque para mim é inegociável. Eu abro mão de qualquer coisa, mas não do bem-estar do meu filho.
tanto eu quanto meu marido. Então a gente tem uma pessoa que cuida dele. Hoje é minha mãe. Eu também pago por isso. Não é, sabe? Porque ela se dedica o tempo dela lá. Não é porque ela é minha mãe que eu não vou pagar para ela. Óbvio com alguns benefícios, né? Mas é assim. Então eu escolhi cuidar melhor hoje do filho que Deus me presenteou. Cuidar melhor da minha família. E quando eu decidi parar com a mentoria, eu estava cansado, porque eu estava equilibrando muitos pratos. E foi logo que eu descobri, depois de 3 anos, o que tinha acontecido com a minha filha lá no passado. E aquilo, o céu se abriu de novo, sabe? Eu passei por uma situação de... Nossa, agora que eu tô descobrindo uma situação... Algo simples, sabe? Um simples remédio poderia ter evitado. Mas eu não fui amparada por um bom profissional que precisava de me dar esse direcionamento. Eu não tive o básico bem feito. Eu não tive o conhecimento. Eu não tive. De entender o que eu estava vivendo ali, que doença que eu tinha. E o ano passado, Deus colocou uma profissional excelente na minha vida. Ela era minha aluna de mentoria, se tornou uma amiga e uma excelente profissional. A doutora Anne. Meu Deus. Ela teve um cuidado muito grande comigo. E eu fui lá falando com ela que eu queria todos os exames possíveis que eu queria. Eu estava vendo que estavam umas coisas diferentes em mim. Enfim, fizemos uma bateria de exames. E no dia da minha consulta, ela precisou desmarcar. E eu fiquei incomodada, que eu comecei a fazer o quê? Olhar meus exames. Espera aí, eu tenho que entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá pro Google, vamos entender um pouquinho. E comecei a pesquisar. E vi que tinha uma coisa diferente ali. Quando eu vi que tinha alguma coisa diferente ali, eu lembrei que na época da Ágata, também tinha uma coisa diferente. Que na época do Heitor, passou despercebido. Aí, tem algo diferente ali. E nas minhas orações de manhã, eu vou ter a audácia de dizer que Deus falou comigo, né? Eu acho que Deus falou comigo. Porque trouxe na minha cabeça, isso aqui foi o motivo pela morte da sua filha. Foi esse o pensamento que veio na minha cabeça. Na hora eu mandei algumas mensagens para alguns profissionais, para o meu médico da época, para ela. Mas ninguém pode responder nada por mensagem, né? Não é ética profissional. Mas eu fiquei incomodada. Eu tenho todos os exames da minha filha. Peguei todos e fui comparando. Fui juntando as peças. E eu já cheguei para ela falando assim, eu sei o que aconteceu. Aí, quando ela viu meus exames, ela falou bem assim, Bruna, de duas uma, ou eu pensei, como eu te conheço, ou eu pensei, ela não sabe o que isso significa, ou ela já sabe. E eu falei pra ela, eu já sei. Vem aqui e tal. Fui pra consulta, ficamos 2 horas numa consulta e ela me explicando tudo. Falei, foi isso que fez eu perder minha filha, não foi? Ela falou, eu não posso te afirmar, mas 99% sim. Eu tenho tireoide de Hashimoto. Tireoide de Hashimoto causa restrição intrauterina. Eu descobri isso lá na gestação dela, mas não tive o amparo de um bom profissional para me dizer isso. Por isso da necessidade de você saber, por isso da necessidade de você ter bons profissionais ali do seu lado. Eu não tive. Por problemas dela, de repente, ela falou que eu era estressada, mas ser estressada, meu amigo, não é novidade para mim. Ela falou que eu tinha que respirar. A médica falou na época, você respira. Meu amor, falar que eu sou estressada é a mesma coisa que falar que eu tenho que beber água. Para mim não é novidade. E ali enfim, quando eu descobri isso, eu fiquei muito mal. Como que você não soube isso? Como que você não se ligou? Como que você dependeu de uma pessoa que não trouxe para você o olhar que deveria? Eu não tô culpando a médica. Eu tô me culpando. Porque eu preciso saber o básico necessário. É isso que eu acredito. Eu acho que você precisa saber o básico necessário sobre finanças. Eu acho que você precisa saber o básico necessário sobre contabilidade. Eu acho que não tem que ser qualquer pessoa dizer assim, faz isso aqui, preencha essa planilha que vai dar certo e você engolir isso goela abaixo e dizer, nossa, tá tudo bem, eu tenho que engolir e eu tenho que fazer. Não, você tem que ter argumento. Você tem que ter, sabe? Mas por quê? Se eu não fizer, o que vai acontecer? Se eu não tomar esse remédio, o que vai acontecer? E ali eu percebi da necessidade, realmente, da gente... Validei a necessidade da gente saber o básico necessário. Só que eu pensei em desistir, eu estava muito mal. Emocionalmente eu fiquei abalada, emocionalmente eu me coloquei num lugar de novo que eu não deveria e desisti. Estou equilibrando muitos pratos, estou deixando de lado o meu filho, estou trabalhando nos finais de semana, estou deixando a minha família e não é isso. Não é isso que você quer, Bruna? Em prol de quê? Eu estou ajudando pessoas, eu estou ajudando mulheres. Mas e você? Só que aí tem anjinhos, né, que Deus vai colocando no seu caminho para dizer, volta, você é muito boa, volta, você transformou minha vida,
Volta, eu acredito em você. Volta, volta, volta. Até que uma pessoa me procurou, eu não tinha mais divulgado a mentoria no meu Instagram. E ela falou, eu preciso de você. Eu falei, mas eu não tô trabalhando mais com isso. Eu sei, mas eu preciso de você. Só você pra me ajudar. E ali a gente iniciou o processo só, eu e ela, sem eu divulgar muita coisa no Instagram, porque de vez em quando no Instagram mesmo assim eu mostrava a minha organização, mas sem falar muita coisa. E ali ela voltou e eu fui construindo ali com ela toda a minha metodologia, toda a minha estratégia, aquilo que eu sei, e eu fui vendo a mudança nela. E aí eu dividi isso com uma amiga. E ela falou bem assim, e por que você ainda não voltou? Falei, eu tô cansada. Eu não sei se é isso que eu quero. Ela falou, você já foi e voltou várias vezes, você ainda tem dúvida de se é isso que você quer? Quando você fala, os seus olhos brilham quando você fala sobre isso. Não importa se você vai ganhar milhões, 1000, não importa. Olha o que você tá fazendo na vida das pessoas. Só que a gente não se sente merecedora, sabe? Eu também caio no lugar de não merecimento. Eu não mereço isso. E não é o status, não é o dinheiro. Mas eu tenho uma dificuldade com os elogios. E reconhecer que eu sou boa, sim, no que eu faço. Não é prepotência. Eu entendi que eu não sou prepotente de quando eu digo, eu sou boa no que eu faço, tá? Eu falei, cara, eu sou boa. E foi ali que eu voltei com a mentoria Metamorfose. Foi ali que, novamente, por decisão e não por sobrevivência, eu escolhi ajudar mulheres a enxergar o dinheiro além de você comprar uma roupa. Além de um status. É você enxergar o dinheiro com o que ele de fato faz na sua vida. Suas escolhas, sua decisão. Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Porque eu acredito que a gente pode transformar a nossa vida com organização financeira. Eu acredito que a gente pode, sim, escolher coisas boas através da organização financeira. Nossa, Bruna, eu fiquei, assim, impactado pela sua história e como sua história, ela inspira. Me inspirou bastante aqui, eu aprendi muita coisa também com sua história. Eu creio muito que você tem um propósito designado não só de você, mas de Deus principalmente. E pode ter certeza, Bruno, que você está no caminho certo. Obrigada. E quando você junta isso não só de fazer um trabalho, mas transformar vidas, né? E toda essa experiência que você viveu, pode ter certeza que foi algo para poder te fazer melhor, Sim. tá? Provavelmente você observou dentro de você e pensou, eu vivia desse jeito, mas eu tive que mudar de algumas coisas. E a gente sabe como que é a vida, né? E aquela coisa, quando a gente vai no fundo do poço, parece que tem mola. Exatamente. Eu vou usar esse termo, porque você assim, materializou realmente o sentimento. Parece que tem mola. Você fala assim, eu quero sair daqui. A gente tem esse impulsionamento aí pra cima, sem dúvida. E eu gostaria de saber, Bruna, o segredo desse sucesso todo. Você acredita que foi sorte ou foi o esforço? Nossa. Pode ter uma pitada de sorte, sabe? Eu não acredito que a gente viva sem isso. Mas foi muito esforço. Mas não foi pouco, não. Foi estudando no final de semana. Foi trabalhando até mais tarde. Foi me dedicando ao extremo. Foi acordando 5 horas da manhã todos os dias, igual eu acordo. Rezando, me dedicando, me moldando. Eu não acredito que é da noite pro dia. Até porque, se você for pegar os sortudos da Mega Sena, né, desses reality shows que ganham muito dinheiro, se você for pegar, a maioria deles não tem mais esse luxo todo que o dinheiro poderia ter proporcionado, sabe? Então, para ter muito dinheiro também, você precisa de estudo, sabe? Para você alcançar um patamar sem um padrinho, sem uma madrinha, sem algo errado, você precisa de estudar muito, muito. E não é pouco, não. Ainda mais hoje em dia, que você não tem que aprender só sobre contabilidade, você não tem que aprender só sobre isso, você tem que aprender sobre finanças, você tem que aprender sobre marketing, estar no Instagram, é saber vender, que o contador agora aprendeu a vender, tem que aprender a vender, se vender, porque antes a gente só ficava dentro de um escritório. Então, não vejo como só sorte. Eu vejo que eu estou onde eu estou hoje, que às vezes eu até menosprezo onde eu estou,
Mas quando eu olho tudo que eu tenho, né? O meu escritório hoje, a gente sonhou, né? Não em ter, mas em construir. E Deus foi abrindo as portas, tanto para mim quanto para minha sócia. E nós estamos lá hoje, da forma com que a gente pensou, a gente está lá hoje, da forma com que a gente quer para o futuro, a gente pensa para o futuro. Então, não foi só sorte, foi muito choro e ranger de dente. E Bruna, você tem um ritual, alguma coisa desse tipo que mantém você no foco? Porque a gente sabe que não é fácil. Você é mãe, é esposa, empresária, tem empresa, mentora pessoas. Como que você mantém esse foco? E aí na academia, né? Olha, que loucura, né? Eu acho que, primeiro de tudo, foi reconhecer quem eu sou. E entender o que que eu gosto, o que que me faz bem, sabe? Eu sempre gostei de academia, apesar dos altos e baixos, né? Da alimentação. Mas o que mantém no foco é o meu desejo, né? É o que eu quero pro futuro. Principalmente para a educação do meu filho. Então, eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, eu faço a minha rotina de leitura da palavra, eu faço as minhas orações. Ali eu estudo, porque eu entendi que é o melhor horário do dia para mim é amanhã, porque eu acordo muito cedo, vai dando 4, 5 horas da tarde, eu não sou mais ninguém. Então, eu faço isso porque eu percebi que mantendo essa postura, quando eu acordo... Eu nunca gostei de acordar no desespero. Eu nunca gostei de acordar atrasada, porque eu percebi que quando eu tinha que acordar naquele... né, me fazia mal. Quando o Heitor era pequenininho... que eu não tinha essa rotina, quando ele acordava junto comigo, nossa, eu não podia... Era muito louco mesmo. Eu falei, não, eu tenho que acordar antes dele. Pra eu ter o momento da Bruna. Pra ser só a Bruna. E, às vezes, pra não fazer nada. Ler um livro, que eu gosto muito de ler. Então, essa rotina de... O que a Bruna gosta? A Bruna gosta de entregar, começar o dia entregando para Deus. A Bruna gosta de estudar de manhã. Às vezes eu posto lá que eu estou estudando de manhã, 6 e pouco da manhã eu estou lá estudando. Eu estou fazendo a minha leitura. Enfim, essa rotina. E principalmente a minha saúde, né? Não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Você trazer que você precisa se fortalecer como pessoa, na sua mente, o seu corpo. É um só. Corpo, mente e espírito. É bíblico. Então, a gente precisa cuidar dos 3. Eu sempre tive um cuidado com a minha saúde. E ali eu trouxe também essa questão. Antes eu fazia atividade física de manhã. Só que eu joguei para a parte da tarde. Porque eu entendi que aquele ritual pela manhã para mim era importante. E eu colocar academia ali ia me atrapalhar, porque eu treinava de 6 a 7. Hoje eu treino, me dedico a 3 vezes na semana. 5 horas da tarde foi a minha melhor escolha. Porque às vezes eu treino na força do ódio. Eu passo um dia estressante. Eu chego na academia às 5 horas da tarde. Cara, é o meu momento. Às vezes eu preciso ter esse momento, porque teve um dia de eu não ir pra academia, eu ficar no escritório e a minha rotina ele foi muito ruim, muito cansativa, e eu ficar 20 minutos parada, sem fazer nada, pra eu respirar, pra voltar pra casa, porque quando eu chegasse em casa, o Heitor ia falar, mamãe chegou, papai, e me abraçar, toda a energia, tudo. Eu quero ser a minha melhor versão pro meu filho. Então, eu quero ser minha melhor versão para minha empresa, para os meus funcionários, para os meus clientes. Então, eu preciso me capacitar. Corpo, mente e espírito. Senão, eu não consigo. Senão, eu adoeço. Senão, eu não me fortaleço. Então, essa questão de se preparar primeiro como pessoa, porque por trás do meu CNPJ existe eu, faz toda a diferença para mim. E manter essa rotina faz toda a diferença para mim. A hora que eu durmo, a hora que eu acordo, o que eu como, o que eu vivo. Eu digo para você que completa 60% de quem eu sou. Se eu fugir disso, ai, meu amigo, Nossa Senhora da Penha, a Bruna estressada volta. E Bruna, eu gostaria de saber, se você perdesse tudo que você tem hoje, como que você recomeçaria? Eu não perder na minha família. A mola que você falou, ela me impulsiona. Eu não perder na minha família. E mesmo que eu perca a minha família, o que vai me manter de pé é Deus. Porque eu só saí desses 2 fundos do poço que eu estive, foi por Deus. Eu acredito nisso. Foi Deus que me tirou daquele lugar. Foi Deus que falou, opa, eu não te dei isso tudo para você abandonar assim. Eu posso perder tudo. Se Deus já estiver comigo, eu tenho absoluta certeza que eu vou respirar. Ele já me manteve respirando várias vezes. Eu só respirei por causa dele. As pessoas chegarem pra mim e falar assim, eu não consigo imaginar o que você viveu. E mesmo assim você tá aí. Eu não tenho escolha, eu tenho que sobreviver. Eu tenho outras pessoas, eu tenho funcionário, eu tenho marido, eu tenho isso, eu tenho aquilo.
Eu posso perder tudo. Se Deus estiver comigo, eu recomeço. Eu recomeço de qualquer forma. Voltando a fazer unha, vendendo água na rua. Eu não tenho medo de trabalho. Eu não tenho medo. Então, eu tendo Deus e a minha família, eu acho que se torna mais fácil. Se torna mais leve. Que você sabe para onde você volta, né? Quando você se perde, você sabe o caminho para voltar para casa. Você sabe o caminho. E eu sei o caminho. Todas as vezes que eu me perdi, o caminho foi a minha casa, a minha família e Deus. Deus, família, que é o meu principal motivo, minha principal motivação. Por isso, que toda a minha vida empresarial, ela se resume em olhar para a pessoa. Porque eu sou assim. Eu vou ganhar muito dinheiro com isso ou pouco dinheiro com isso, não importa. O que importa é o que eu vou fazer na vida dessa pessoa. Porque eu sou assim. Sabe? Eu sou aquela pessoa que, vamos lá, é para te motivar, vamos lá. O que você pode fazer? Olha o que eu vivi, olha o que fulano viveu. É trazer casos para a pessoa entender assim, você também consegue. Eu sobrevivi, você também pode sobreviver. Nesse exato momento, eu tenho uma prima fazendo uma cirurgia. Um câncer na tireoide. E a todo momento eu falei, cara, não tem como, não vai dar certo. Não tem como não dar certo, aliás. Já deu certo, olha todos os benefícios, olha tudo que Deus fez, olha o caminho que você percorreu, olha como era a sua vida, olha como é a sua vida agora, graças a Deus isso está acontecendo agora. Apesar dos pesares, graças a Deus que isso está acontecendo agora. Se fosse antes, você não estava suportando. É a gente enxergar a vida com a graça que Deus dá. É que a gente enxergar os problemas com a graça que Deus dá. Eu posso errar, posso cair, posso levantar, posso ter mola, posso ter tudo. Eu só... com Deus e a minha família, eu vou para onde você quiser. Isso é muito legal, que a gente vê que você carrega caráter, princípios, valores, somente família. E família é o nosso ponto principal na vida, né? É o que liga tudo, é a nossa força, né? Tudo a família nos traz sobre o benefício. E Bruna, você tem uma frase que determina você? Tem uma frase que impacta, que você leva para a vida? Olha, essa frase do não existe CPF, CNPJ forte com CPF fraco, ela é o que mais, assim, me traz pro prumo, sabe? Porque eu não consigo, não tem como você separar, eu não acredito que tem como você separar a pessoa que você é como empresário da pessoa que você é dentro de casa. E eu já estive nesse lugar de, opa, peraí, eu tenho que vestir uma versão da Bruna aqui na frente do cliente, que ela não existe. Então, quando eu percebi que aquele CPF ali era uma pessoa que não tem como desmembrar do que eu era como empresária, de como eu era como líder, de como eu era como gestora, não tinha, como mentora, eu trouxe o meu diferencial de enxergar, sabe? Não existe. Eu tenho que me fortalecer. Eu tenho que ser a minha melhor versão para estar aqui com você, contribuindo com outras pessoas. Mas lá meu CNPJ está lá, andando. A minha empresa está andando. Os meus funcionários estão lá. Eu me fortaleço todos os dias para chegar no escritório, respirar tudo e bem fundo e dizer, essa é a melhor versão de mim. A ponto dos meus funcionários entenderem, opa, ela não tá legal. Teve um dia que uma falou assim, você tá descalço hoje, você deve estar estressado, que você não fica descalço. Enfim, mas não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Eu acho que é a que mais, assim, define toda essa estrutura, sabe? Empresarial, como pessoa, enfim. E como você quer ser lembrado daqui uns anos? Olha, você acredita? Você me fez essa pergunta, é muito engraçada. Porque eu estou participando de um seminário que eu tinha que fazer esse necrológico, né? De escrever com quantos anos que eu imagino que eu vou morrer, como que eu quero estar. Você também isso daí? Eu faço. Você faz! E há uns 5 anos atrás, eu tinha escrevido tudo que eu ia alcançar. Ah, então. E ó, aqui. Então, menino, eu tô num processo de uma luta comigo mesmo. Olha, quando é pra fazer pros outros, eu sou boa. Quando é pra olhar pra mim e dizer assim, quem é a Bruna? O que ela faz? O que ela gosta? Menina, eu tenho uma dificuldade. E ali eu tô desde junho olhando pra aquele papel todo dia de manhã pra fazer meu necrológico.
Porque ali eu preciso escrever, realmente, né? A pessoa que me instruiu, ela falou assim, escreve, você pode mudar depois. E eu tô travada. Eu acho que você tá me inspirando a fazer o meu, já que você fez o seu. E eu não sei. Eu não vou te dizer como que eu quero, porque eu não consegui escrever ainda. Mas eu quero ser lembrada pelo meu caráter. Eu quero ser lembrada pela pessoa que eu sou, pela amiga que eu sou, pela mãe que eu sou. A minha mãe fala, eu nunca imaginei que você seria assim. E eu sinto orgulho disso. Porque eu já fui uma pessoa que ninguém imaginava, sabe? Eu quero ser lembrada como meu pai é lembrado até hoje. Se alguém me encontra e fala, você é filha de fulano? E você olhar, passados 20 e tantos anos da pessoa falecida, o outro ainda lembrar de qualidades dele, de caráter. Meu amigo, eu tô feliz. Eu ser lembrada pela pessoa que ajudou o outro. Eu ser lembrada pela pessoa estressada, mas do coração bom. Ela brigava, ela xingava, mas ela tinha um coração bom. Se alguém me lembrar assim, eu tô feliz. Nossa, ela brigava, ela xingava, ela é estressada. Mas depois ela foi mudando, ela foi acalmando, ela foi reconhecendo e ela é um ser humano incrível. Eu acho que seria isso, o meu caráter, quem eu sou de verdade. E não números. Eu não quero ser lembrada pela quantas dívidas eu eliminei. Não, quantos clientes eu tive. Eu quero ser lembrada pelo aquilo que eu trouxe de bom na vida daquela pessoa enquanto ela esteve ali comigo. Algum conselho para dar ainda para as pessoas que não têm ainda contador? Fala para o pessoal que está assistindo. Então, frase não tenho. Mas o que eu puder falar é o seguinte. Meu amigo, você precisa se organizar. O seu sonho só vai dar certo se você olhar para suas finanças. O seu sonho só vai dar certo se você olhar para os seus números de quem você é como pessoa e de quem você é como CNPJ. Você vai errar muito se você não for por esse caminho. Você vai sofrer muito se você não for por esse caminho. Não negligencie o poder de uma boa organização financeira. Não negligencie o poder de uma boa organização administrativa. Te traz paz, te traz liberdade e te traz opções de escolha. Então, é você olhar mesmo, assim, principalmente por eu ser contadora, eu sei o que pode acontecer com a má gestão financeira. Então, se organize, né? Organize suas finanças. Para você que quer empreender, começar a empreender agora, não tem um CNPJ ainda, não tem nada, mas tem um sonho de empreender, se organize primeiro como pessoa. Se organize primeiro o seu CPF, suas finanças, sua vida pessoal e se prepara para o que pode vir. Seja de bom ou de ruim. É óbvio que a gente não consegue dominar tudo e acertar em tudo. Mas se você conseguir se organizar como pessoa, peraí, eu tenho o sonho de abrir um consultório. Eu tenho o sonho de abrir uma clínica, eu tenho o sonho de abrir uma loja. Mas antes do sonho vir, que é tudo muito firula, se organiza primeiro. Entenda quais custos que você vai ter com aquela empresa. Entenda qual caminho que você vai precisar percorrer, mesmo que você mude de rota. Mas se capacite primeiro antes de qualquer coisa. Bruna, a gente fica muito feliz pela sua história e você hoje inspirou a gente trazendo insights, trazendo uma história assim de impacto e pode ter certeza que a sua história se eternizou nos nossos corações. E a gente está muito feliz mesmo. Está chegando ao fim, mas para vocês ainda que não curtiram, não comentaram, não deixe de curtir, não deixe de comentar, que isso vai ajudar ao canal e também outras pessoas a poderem ser impactadas por essa história, ser impactada também na sua vida financeira. Olha que legal, como é bom você ter essa virada de chave, entender um pouco sobre gestão, né? Então, essa foi a história da Bruna Guimarães. Nós estamos muito felizes, Bruna. Obrigada. E é isso. Nós estamos terminando mais um episódio do Papo Milionário, diretamente aqui na Vox TV. E é isso daí. Até mais. Tchau, tchau.